Vamos agora para a parte 3 aqui da nossa aula de ética, em que a gente vai estudar ética e a vida cotidiana e vamos aprofundar um pouco mais sobre a moral, tá? Então a gente vai discutir ainda a ética, só que a gente vai discutir a ética junto da vida cotidiana, vamos descer um pouco mais a discussão e também falar de moral, que é muito importante, está totalmente relacionado com a discussão ética. Ó, a vida cotidiana é onde tudo acontece. A nossa prática profissional, a nossa vida pessoal, tudo acontece na vida cotidiana, inclusive o nosso agir ético-moral. Então, tudo acontece na vida cotidiana. A vida cotidiana é essa vida do dia a dia, é um dia atrás do outro, como a gente chama. O cotidiano é cheio de dinâmicas e exige a realização de múltiplas atividades. O cotidiano ele é assim, ele é brutal. Nós temos que fazer várias atividades, múltiplas coisas ao mesmo tempo, de forma fragmentada, sem a gente conseguir se dedicar de forma intensa a nenhuma dessas atividades. Então a gente é polivalente, multitarefa. Esse é o cotidiano, a gente não consegue ter concentração, intensidade, dedicação. Quando a gente, né, certamente tem um cotidiano assim que a gente chama atribulado e não é só uma coisa que acontece com você ou comigo, é com todo mundo, com todo o planeta, com todas as pessoas, com todos os homens e mulheres, nós temos aí, no caso, uma dificuldade para a reflexão, para a racionalidade e, portanto, para o agir ético-moral. O cotidiano, que é insuprimível, ó, apesar dele ter essas características, é o senso comum, é a vida cotidiana, é a aparência, ao mesmo tempo ele é insuprimível, a gente não tem como fugir dele. A gente precisa escovar dente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa botar gasolina no carro, a gente precisa pegar o ônibus, a gente tem que beber água, a gente tem que comer, a gente tem que pagar conta, pagar boleto. E isso é a vida. E esse cotidiano ele é insuprimível e ele leva a práticas fragmentadas e imediatas, com uma cisão do que é reflexão e do que é ação. Imediatas justamente porque o que é imediato é aquilo que é oposto ao que é mediado. Então, o imediato é aquilo que está no âmbito da aparência, do senso comum, é da pseudo-concreticidade que a gente chama. É o oposto do que é mediado, do que é refletido, do que é pensado, do que é racionalizado, do que é, né, apurado, tá? Então, o cotidiano favorece uma cisão entre reflexão e ação, o que, de certo modo, traz diversas impossibilidades, dificuldades para o agir ético-moral, especialmente porque ele favorece o senso comum, favorece a ultrageneralização, favorece analogias e idealizações, como amor, porque fulano, e a gente às vezes nem sabe de onde vem isso, por exemplo. Eu costumo dizer, cara metade, né? Minha alma gêmea. De onde a gente tira isso? Ai, fulano é minha alma gêmea. Vem do pensamento de Platão, né? Muito relacionado com isso do pensamento da igreja. Da igreja não, não tinha muita igreja ali naquela época, mas da religião como um todo. Então, de onde vem isso? É alma gêmea. A gente reproduz isso, nem sabe de onde vem, mas é da ideia platônica de que tudo que tem na ideia na ideia perfeita tem na realidade e precisamos encontrar ideia e realidade. É daí que vem esse negócio, por exemplo, de alma gêmea. Enfim, para você, mas aí o cotidiano, essa realidade que a gente tá, ele sempre vai provocar uma cisão entre reflexão e ação, porque a gente está dedicada a múltiplas tarefas e nenhuma delas de forma intensa, com atenção, com intensidade, com dedicação. Lukács fala, né, que a gente nunca está inteiramente nesse processo da vida cotidiana. Isso vai gerar analogia, como eu falei, ultrageneralização, suposições, a gente vai idealizar determinadas coisas e isso favorece o senso comum. Algumas características do cotidiano, que eu também aprofundo essa parte na aula de instrumentalidade, porque isso tem total relação com a instrumentalidade, é o pragmatismo, a repetição, a heterogeneidade, são múltiplas coisas ao mesmo tempo.
A espontaneidade, ou seja, fazer as coisas de forma impulsiva, sem reflexão, sem dedicação, sem estar inteiro inteiramente. A ultrageneralização, ou seja, você viveu uma determinada situação singular na sua vida e você generaliza aquilo para outros momentos da sua vida ou para outras pessoas. Ah, porque se você viveu aquela situação em um determinado momento, quando você vivê-la novamente será do mesmo jeito. E do mesmo modo, isso acontece muito na nossa prática profissional. Às vezes a gente pega uma situação numa determinada família, numa determinada expressão da questão social, e aí a gente vê aquele exemplo da prática profissional. Aí a gente tende a achar que se naquela situação foi daquele jeito, nesse novo caso que eu estou atendendo vai ser daquele outro jeito. Isso chama ultrageneralização. Porque não tem como você fazer uma ultrageneralização, porque cada situação é uma situação concreta. Cada situação ela é particular, ela é singular, ao mesmo tempo ela é universal, mas a gente tende a fazer essa ultrageneralização. Do mesmo jeito que toda vez que você vai lá no pronto-saúde, num postinho ou então numa UPA, o médico diz que você está sempre com virose, mas você sabe que não está com virose, que você está com outra coisa, pode até ser que seja virose, mas ele tende a ultrageneralizar todos os sintomas como sendo tudo virose. Do mesmo jeito, a gente pode fazer na nossa prática. O ideal para agir de forma ética é sair desse cotidiano, desse imediato, fazendo mediações e rompendo esse senso comum, essa ultrageneralização, essa espontaneidade, essa repetição. Também é uma característica da vida cotidiana o imediatismo da superficialidade. Então, a gente é muito imediato, muito superficial, porque não há uma cisão entre reflexão e ação, portanto, tudo fica muito ali no imediato, na aparência, sem um processo racional que dê embasamento. Segundo o Barroco, moral vem do latim, que é mores, que significa conjunto de hábitos e conduta, que é mores. Logo, se associa moral ao conjunto de valores e regras de comportamento. A moral, segundo o Barroco, objetiva-se fundamentalmente a partir de dois níveis. Primeiro, como sistema normativo reprodutor de costumes, em resposta a exigências de integração social, vinculando-se ao indivíduo singular e à vida cotidiana, e como conexão entre motivações do indivíduo singular e exigências ético-humanos genéricas, vinculada a diferentes formas de praxis, dentre elas a praxis políticas. Então, nós temos, de um lado, a moral como algo que é, né, fundamentalmente um sistema normativo que reproduz costumes e que são parte, né, dão resposta a exigências que nós temos de integração social. Então, a moral, ela está totalmente relacionada à integração social, às regras de viver em sociedade, às normas, mas isso é necessário, é uma necessidade, né? Qual das principais das morais que a gente conhece? Não matarás, não roubarás, tudo isso são prescrições morais de não agir de uma determinada forma, ou determinado costume, de um determinado valor, e são exigências para se viver em sociedade. Uma segunda forma de objetivação da moral é que a moral ela é sempre uma conexão do indivíduo singular e das exigências do agir ético, porque o agir moral ele é sempre ético, está sempre relacionado ao agir moral com agir ético. E está vinculado a diferentes formas de praxis, dentre elas a praxis política. A gente vê muitos, né, falando assim, ah, não tem mais ética na política, mas qual ética na política? Qual moral na política estamos falando? Bom, a moral. A moral busca integrar os indivíduos à ordem dominante, claro, à ordem dominante, através de instâncias responsáveis, como igreja, escola, família. Então, a família tem uma moral, a igreja tem outra moral, às vezes elas se relacionam, a escola tem moral. Então, todas essas instituições sociais, elas comportam valores morais, formas de agir que elas consideram certo, errado, bom, mal, justo, injusto. Possui um caráter a priori, né?
coercitivo, de coerção, e nem sempre coerção é negativa. Coerção é pautar uma forma de agir, de modo que internalizamos uma lei moral e no alto nos punimos. Então, a gente internaliza um costume, um hábito, um valor, e isso a gente internaliza, e esse valor ele pode ser diferenciado, ele não é igual, mas geralmente costuma ser um valor dominante, e aí nós mesmos nos autopunimos a partir de uma coisa que se chama culpa. Então, a culpa ela se relaciona aqui também com a moral. Então, a gente vai ter, vamos pegar, por exemplo, toda a fé cristã. A fé cristã, ela tem um conjunto de regramentos morais, de como se sentir culpado, do que é o agir humano, e isso está muito internalizado na maioria das sociedades ocidentais. Se você for para uma sociedade, por exemplo, muçulmana, você vai encontrar outros valores, ou mesmo judaica, por exemplo. Segundo o Barroco, a moral atende a necessidades práticas de regulamentação. Olha, isso aqui já caiu em concurso, hein? A moral atende a necessidades práticas de regulamentação dos comportamentos de indivíduos. Contribui para a formação dos costumes que se estruturam pelo hábito, orientando a conduta dos indivíduos em termos de normas e deveres. Então, sempre que tivermos normas e deveres, estaremos falando de moral. E a moral, ela regulamenta comportamentos e ela visa justamente formar costumes, e esses costumes se transformam em hábitos. No cotidiano da vida social, a moral tem a tendência de se objetivar de modo alienado. Tem uma tendência de ser uma moral alienada, reproduzindo julgamentos de valor baseado em juízos provisórios, respondendo às necessidades imediatas e superficiais da singularidade individual. Isso é uma tendência, porque a gente viu que o agir ético-moral, ele está pautado, aterrado na vida cotidiana, e a vida cotidiana é uma vida espontânea, imediata, repetida, heterogênea, ultra generalizada, do senso comum. E isso traz superficialidade, isso traz com que a gente não consiga fazer reflexões no dia a dia, porque a gente está fazendo múltiplas tarefas ao mesmo tempo, então a gente não tem a capacidade de se concentrar, e a gente, sem conseguir se concentrar, a gente vai se alienar, nós vamos ter valores baseados em juízos provisórios, porque sempre serão parciais, se nós não refletimos, não fazemos conexões para além do eu com o outro, se não controlamos nossas paixões, não temos respeito, responsabilidade e autoridade, os nossos juízos vão ser sempre provisórios, espontâneos e efêmeros e fragmentados, o que vai, de certo modo, sempre responder à singularidade individual, o que prejudica o agir ético-moral, porque a gente viu que o agir ético-moral é a relação do eu, singular, com o outro, para daí nós temos uma síntese que nós chamamos de particularidade. Vamos seguindo? Olha só, a moral não é só, a moral é isso, mas a moral não é só reprodução, repetição e dever, podendo também, quando baseada em escolhas conscientes e dirigidas, escolhas conscientes e dirigidas, alargar o seu aspecto, se tornando uma ação intensa, indo além do cotidiano e permitindo que o indivíduo se eleve à dimensão humano-genérica. Então, por isso que a gente diz que nós temos que estar sempre inteiramente, vivendo de forma intensa cada momento. Um exemplo, você sai com seu companheiro ou sua companheira para um jantar romântico. Olha que legal. Mas você fica o tempo todo no celular. Você não está inteiro. Você está com as suas atenções divididas. Porque eu tenho que responder a mensagem aqui. Porque eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer isso outro. Você não se concentra inteiramente. Então, você está parcializado. E isso prejudica a tua consciência do processo, prejudica a tua ação dirigida e as tuas escolhas. Tudo sai prejudicado. Então, a moral em regra na vida cotidiana, em regra na vida, ela é reprodução, repetição e dever.
Quando a gente se conscientiza desse processo, nós passamos a ter mais direção sobre a nossa ação, nos tornamos mais intenso nessa ação que nós estamos fazendo e vamos além do cotidiano. Então, a nossa visão de mundo e nós mesmos nos alargamos porque nós estamos inteiramente naquele processo, naquele momento. Da mesma forma, isso acontece, né, no nosso trabalho, em várias instâncias da nossa vida. Eu citei aquele exemplo, mas existem vários outros. Então, a proposta é sempre da ética alargar o seu aspecto, a sua visão, a sua reflexão, para que você saia dessa singularidade do eu e passe a agir conforme aquelas exigências ético-morais. Respeito, responsabilidade, ao controle das paixões, o autodomínio e tudo mais, a constância, a permanência e tudo que está relacionado ao agir ético-moral. O homem se reproduz na vida cotidiana, como eu falei, a vida cotidiana é inclusive insuprimível. E é ao mesmo tempo indivíduo e humano genérico. Melhor dizendo, é através da vida cotidiana que o indivíduo pode ascender ao humano genérico. Então, não tem como a gente sair da vida cotidiana. É nessa vida, nessas múltiplas tarefas, nessa múltiplas informações e coisas que nos demandam e que são necessárias, que nós temos que suspender esse cotidiano e agir de forma ética. Um exemplo, você vai e pega o ônibus, provavelmente você já pegou algum ônibus na vida, se não, que coisa, hein? Mas enfim, você tá lá no ônibus e você vê o assento exclusivo para pessoas idosas ocupado. Você pode apenas, é mais um dia, mais uma vez, repetir essa ação, ultra generalizar, mas é todo mundo assim mesmo, pega os assentos preferenciais das pessoas idosas. Ou você pode alargar essa vida cotidiana, esse mais do mesmo, e dizer, fulano, olha só, esse assento aqui é preferencial. Você poderia, por favor, se levantar, porque tem uma pessoa idosa aqui em pé? E isso é agir de forma ética. Shelley, e se eu não falar nada? Você também vai estar agindo de forma ética, mas uma ética de valor negativo, porque você se silencia. Lembra do início da aula, lá da parte 1? O homem age eticamente, quer ele fale, quer ele fique calado. Então, o tempo inteiro a gente está agindo de forma ética. O que a gente tem que fazer é dirigir a nossa ação para os valores que referenciam a nossa consciência, a nossa racionalidade e o nosso agir. Bom, aqui a moral e a ética, a gente viu que elas são processo, que elas se relacionam, certo? A moral, ela está no campo do imediato e a ética está no campo mediatizado. Ou seja, a moral, ela está ali mais na vida cotidiana, no imediato, no espontâneo. A ética, ela é refletida. Ela é reflexiva. Ela é pensada, ela é racional, portanto, ela tem mais mediações. O imediato é aquilo que não reflete, é urgente. A moral acontece no âmbito da vida cotidiana, ok? Só que no padrão da repetição, no padrão da ultrageneralização do senso comum, no âmbito singular, a partir de um sistema normativo de regras e com uma função ideológica da integração. A convergência do eu para se relacionar com o outro, que a gente está falando aqui em alteridade, ou a convergência do eu para o outro, ou seja, sair da moral irrefletida para um agir ético-moral mais consciente e refletido, requer uma visão mais ampliada do cotidiano, requer suspender esse cotidiano. Portanto, tem uma análise universal e particular, ter essa análise da alteridade, uma prática consciente, com respeito e responsabilidade, e uma ação dirigida pela liberdade e escolhas entre alternativas. Então, aqui um resumo desse processo do que é moral do eu, tá? Para o agir ético. Aqui, você tem que ver não como uma cisão, tá? Você não há uma cisão aqui. Aqui há um processo que sai do eu para a alteridade. A ética no capitalismo, a ética no capitalismo tudo é mais complexo, né, assim, mais aprofundado,
Porque é uma ética muito individualista, baseada na efemeridade, no consumismo, e que limita a ética favorecendo a alienação, porque existe a alienação do próprio trabalho, então a ética também é alienada e favorece cada vez mais, pelo contrário, o pragmatismo ao invés da reflexão. Contudo, isso não deixa a ética impraticável, tá? Não é impossível por causa disso. É possível mesmo com limitações exercer a ética. É, a partir de atos mais ou menos conscientes e livres, dirigindo a ação para direitos e conquistas coletivos. Então, é possível agir de forma ética mesmo no capitalismo, sendo que certamente a liberdade no capitalismo ela é extremamente individualista, portanto, ela é extremamente limitada, e o conservadorismo, por sua vez, ele tem mais rigidez e reforça papéis mais tradicionais da família. E geralmente a ética no capitalismo, o agir ético no capitalismo, ele é muito moralista, então com alienação moral, com preconceito e conservador. E reforça papéis mais tradicionais da família, da herança, da propriedade privada, do papel da mulher, se apoiando em hierarquia, na ordem e a moral aqui central, a moral pela moral, o moralismo. Em resumo, o conservadorismo nega as conquistas da modernidade, do iluminismo, da economia política inglesa, do humanismo, da razão, do historicismo, da emancipação. E o conservadorismo, num primeiro momento, ele se coloca contrário ao capitalismo, mas depois o capitalismo incorpora esses valores conservadores para a manutenção da ordem. A gente viu que a moral é estratégica aí, a moral pela moral, né? Para a integração social e manutenção da ordem. Isso aqui, só isso aqui, gente, é um módulo inteiro. Bom, alguns pontos importantes para a gente finalizar esse módulo de ética, essa aula de ética, perdão. Não existe neutralidade, não existe nenhuma forma de neutralidade no agir ético. A gente não está falando de escolher detergente de limão ou detergente neutro. A gente está falando de como a nossa ação impacta como o outro se sente. Então, aqui a gente não está falando de neutralidade. Sabão é neutro. Ah, eu escolho neutro. Ah, eu escolho de limão. Ah, eu escolho de cereja. Sim, aí você pode ser neutro. Ah, qualquer um tanto faz. Mas na vida em sociedade não há neutralidade. Todas as nossas ações impactam a sociedade de modo geral, a relação com o outro, com você mesmo e vice-versa. Então, não existe neutralidade. Sempre há posicionamentos, porque lembre-se, o homem age de forma ética, quer ele se cale, quer ele fale. A ética proporciona escolhas e tomada de posição. Então, a ética ela está relacionada com a liberdade. A ética é uma construção social, claro, porque ela é fruto da capacidade humana, da praxis fundante do trabalho. A ética é a relação do eu com o outro, há essa possibilidade aí, essa processualidade, permite pensar na consequência dos seus atos, o que exige responsabilidade, respeito, autoridade. Então, sempre lembre-se, agir de forma ética é agir de forma dirigida, consciente, guiada, livre, com respeito, com responsabilidade, com controle das paixões, com autodomínio, enfim. A ética não é universal, não existe uma única ética, ela está em disputa o tempo inteiro. Ora, nós estamos disputando, por exemplo, aqui nessa aula, uma visão de uma ética humanista, de uma ética direcionada para a defesa da emancipação humana, do homem em sua liberdade, em exercer todas as suas capacidades e potencialidades. Sempre agimos de forma ética, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente age de forma ética. A grande questão é: você está consciente disso? Quais valores pautam a sua ética? O que está baseando a tua ação diária? Você está agindo de forma ética. Só que a gente não para a vida cotidiana para analisar, para refletir, para perceber, porque a gente não está inteiro intensamente nos processos, a gente está sempre de forma fragmentada. Então a gente está sempre agindo de forma ética. O que diferencia é a consciência dos valores que pautam essa ética. Em resumo, a ética é a capacidade de intervir de forma consciente, racional, transformando ideias
em alternativas concretas. Olha aí a escolha. Dê liberdade. Sendo histórica, a capacidade ética é relativa também às condições objetivas em que os sujeitos exercem a sua vida na prática, sua vida prática social. Ora, então não basta projetar, não basta ter aqui a forma consciente. Isso é fundamental, isso é base, é essencial. Mas além disso, tem que ter as condições objetivas favoráveis para esse agir. O conhecimento, por exemplo, é uma dessas condições objetivas, porque tem gente que às vezes não age de forma ética por falta de conhecimento. Tem gente que tem o conhecimento e mesmo conhecendo não age de forma ética, porque ela está alienada moral, eticamente, em diversas camadas. Então, existe a consciência, existe as escolhas, a projeção, o agir ético tem isso, mas tem também aqui as condições objetivas que pautam o exercício desse agir ético moral. Para a gente treinar e finalizar esse bloco de ética, uma questão aqui para a gente. Sobre os fundamentos éticos do serviço social, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Primeiro, a moralidade é parte de uma educação moral anterior à formação profissional, que inclusive a influencia, pois pertence ao processo de socialização primária em que tende a reproduzir tendências morais dominantes que se repõem cotidianamente através das relações sociais. Verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro. A gente até já falou sobre isso. A moral, ela tem a da igreja, a da família, ela tem a da escola, ela vai ter a profissional também que se soma na vida adulta e a gente tem tudo isso nos influenciando o tempo inteiro. Mas qual que é a dominante na tua prática profissional? Ora, a gente sabe que religião, por exemplo, a gente deixa em casa. Então, aqui é um controle da paixão. Se a gente vê, por exemplo, religião como paixão, como fé, como algo místico, tá? Segundo, a moral profissional diz respeito à relação entre a ação profissional do indivíduo singular, os sujeitos nela envolvidos e o produto concreto da intervenção profissional. Isso aqui também está correto. A moral é justamente essa relação do indivíduo singular, do sujeito profissional, a relação dele com os sujeitos envolvidos e o produto concreto dessa ação, ou seja, a finalidade, os resultados, seus documentos, a sua intervenção profissional. Terceiro, as profissões liberais somente podem legitimar suas éticas a partir de seus códigos, o que lhes traz respaldo formal e legal perante as demais profissões e sociedade. Essa daqui é falsa, porque as profissões liberais não somente podem legitimar sua ética através de códigos. Os códigos é uma das formas de legitimar a ética profissional, mas nós vamos ter a esfera teórica, nós vamos ter a esfera prática, política, nós vamos ter a esfera da instrumentalidade, da ação profissional. Então, quando colocou aqui somente, deixou a questão errada. Quarto, na relação com os usuários e nos limites da sociedade burguesa, a ética profissional se objetiva através de ações conscientes e críticas. Sim, lembra que eu falei para você que o agir ético é justamente isso, de tornar consciente, estar inteiro, inteiramente, sabe? Não ter essa cisão entre ação e reflexão. Então, quanto mais consciente, melhor. No alargamento do espaço profissional, quando ele é politizado, o que implica no compartilhamento coletivo com outros profissionais. O próprio Código de Ética fala dessa relação com os outros profissionais e no respaldo das entidades e dos movimentos sociais organizados. Então, a nossa ética profissional, o nosso Código de Ética está assim relacionado com a emancipação humana, com a luta, né, da classe trabalhadora, com os movimentos sociais organizados. Isso é o que pauta a nossa ética, mesmo nos limites da sociedade burguesa. Então, há uma tentativa aí de alargar, de disputar esses espaços ocupacionais, de ampliar os direitos, de efetivar direitos, e nesses momentos a gente também age de forma ética. Então, essa daqui é verdadeira, VVFV. A nossa resposta correta é letra C.
Bom, mais um passo foi dado rumo à tua aprovação. Agradeço a atenção. Espero que vocês tenham estado aqui inteiro e inteiramente e a gente ainda não concluiu esse módulo. Em breve a gente se vê na aula de ética profissional para a gente aprofundar ainda mais essa relação do agir ético da prática social para o agir ético da prática profissional, que é a ética profissional e posteriormente o projeto ético político. Até mais.